sou Mayara e seja bem-vindo ao meu canal. Desde a última vez que eu gravei, pelas últimas vezes eu estava grávida, por mais que não parecesse e eu não falasse no vídeo. Até porque meus vídeos não eram sobre maternidade, só que agora eu acho que vai acabar sendo. Esse vídeo aqui é sobre como fazer uma devocional. E como fazer a devocional com Baby. Esse aqui é o meu filho, ele se chama Judá. Primeiro, escolhendo o livro em que eu vou ler. Hoje em dia no mercado tem muitos livros de devocionais. Só que tem como fazer devocional sem um livro de devocional? Sim, tem como. Você pode fazer uma devocional sobre um livro da Bíblia, né? E eu sei que todo mundo faz isso, além de usar o livro de devocional, mas você pode fazer só a leitura bíblica. E como eu escolho o livro? Sobre a escolha do livro da Bíblia. Muitas vezes eu oro e peço a Deus para que ele me mostre um livro. Eu pergunto sempre, que livro o Senhor quer que eu leia? Muitas vezes ele coloca um livro específico no meu coração. E às vezes é um livro que eu nunca li, e às vezes é um livro que eu já li, só que aquilo continua no meu coração por muitos dias. Tipo, exemplo, eu tô vivendo e aí eu fico, acho que eu vou ler Esdras. Só que aquilo não passa, entendeu? Tipo, eu durmo, acordo no outro dia e fica Esdras. E no outro dia, Esdras. E no outro dia, Esdras. E aquele livro específico não sai do meu coração. E eu vou ler, e aí sempre é o Espírito de Deus que quer falar comigo algo sobre aquilo. Só que sei que não seja assim com você, ou também não é assim sempre, tá bom, galera? Deus tem muitos meios de falar com a gente, e esse é um dos meios que ele usa comigo. Ok, como eu faço a minha devocional? Eu começo a minha devocional orando, falando tudo que eu tenho pra Deus. Falando tudo mesmo, tipo, tudo. E logo depois que eu falo tudo, eu começo a agradecer por tudo aquilo que eu já tenho. Até as coisas extremamente pequenas. Extremamente pequenas, como, por exemplo, ter a armação de óculos que eu goste. Eu agradeço a Deus sobre isso. São coisas realmente pequenas, porque quando você treina ao seu coração para ser um coração grato, você vai começar a ser muito mais grato, até por coisas extremamente pequenas. E aí, depois, a oração que eu peço absolutamente tudo pro Senhor. E, gente, quando eu falo que eu peço tudo, eu peço absolutamente tudo. Porque teve um dia que eu li, eu acho que é C.S. Lewis que fala que... ou não lembro, mas eu ouvi uma frase assim, tipo, nunca na sua vida deseje ou queira algo que você não tem coragem de pedir para o Senhor. Porque, normalmente, esse seu desejo, esse seu querer são provenientes de inveja ou algo assim, sabe? Enfim, então tudo que eu quero, eu peço para o Senhor. Eu quero fazer botox, por exemplo, é uma coisa facial, mas eu falo pro Senhor, Senhor, eu quero fazer botox. Até essas coisas, porque eu não quero desejar nada que eu não tenha coragem de dizer pro Senhor. Porque se tem alguma coisa que eu desejo e que eu não tenho essa coragem de pedir pro Senhor, eu sei que provém de um pecado. E é muito bom esse exercício, porque às vezes eu peço e na hora vem o alerta de que provém de um pecado. Às vezes provém de inveja, de coisas assim. E aí eu paro assim e falo, putz, é verdade, né? Tipo, por que eu tô pedindo isso pro Senhor? Só porque eu tô olha só, estou com inveja. E ali eu já reconheço meu pecado, já peço perdão e tiro aquilo do meu coração, porque é um pecado. E depois que eu falo tudo pra ele, eu vou agradecer, e eu agradeço por absolutamente tudo, e na hora dos agradecimentos é muito legal, porque você vai lembrar, tipo, quanto mais você se esforça para agradecer, mais coisa vai vindo na sua cabeça. E às vezes é uma coisa boba, tipo, às vezes é você poder comprar um chocolate que você gosta muito. Tem gente que não consegue, né? Enfim, e aí depois dos agradecimentos a gente vai pra leitura da palavra com o livro que eu perguntei pro Senhor, o livro que tá queimando no meu coração naquele momento. Mas livro nenhum está queimando no meu coração, o que eu faço? Ora, Senhor, eu quero ler a tua palavra. Fala, eu quero ler, eu quero sentir fome, eu quero sentir sede. Eu não sinto vontade de ler, mas eu quero. Coloca um livro no meu coração. O que o Senhor quer falar comigo? E eu creio muito que Deus vai colocar. E assim, não existe só uma forma de Deus falar com vocês. Vocês têm que estar aberto para ouvir a voz do Senhor. Pode ser que alguém venha falar de um versículo ou de um livro e aquilo te dê uma curiosidade e o seu coração queime por aquilo e você vai ler aquele livro. Na hora da leitura, o que eu faço? Eu pego minha Bíblia e eu marco. Eu, marcando a minha Bíblia, com os stickers que marcam a frase.
porque eu tenho agonia e eu não consigo marcar com caneta, porque eu sou muito maluca da cabeça. Ó, eu marco, tá vendo? E eu não consigo mostrar, mas eles são soltinhos aqui, ó. E eu vou lendo e vou marcando. Como que eu marco? Normalmente eu marco as partes que eu mais gosto, que eu mais achei interessante, as partes que eu achei mais forte e também as partes que eu não entendi muito bem ou que eu sei que Deus tem mais coisa pra falar comigo ou as coisas que eu não sei e eu achei muito interessantes. Então, exemplo, eu sempre marco medidas, números, moedas, porque aquilo pra mim, Maiara, é muito interessante. Como eu não entendo, né, fala 6 côncavos, eu vou saber o que é côncavos? Então assim, e eu nem sei se eu falei a palavra certa, mas eu vou colocar aqui na tela a palavra certa se eu falei errado, que eu acho que eu falei. Mas eu marco pra eu pesquisar na hora ou pra eu pesquisar depois. Mas eu sempre marco, tá? Normalmente, todas as falas de Jesus eu marco, porque, tipo, é muito forte e aquilo nunca é só aquilo, sabe? Eu sei que ele pode se revelar de maneiras diferentes, em épocas diferentes, então eu gosto sempre de marcar. E aí, depois que eu marco tudo, eu vou procurar o contexto da época. Isso não é obrigatório, tá bom? Isso é quando você tem um tempo ali. Mas o importante é você estar em contato com a palavra de Deus. Então, se você casar, eu não tenho tempo pra isso, tá tudo bem. O Senhor vai falar com você ali na leitura da palavra dele, assim. Então, eu vou procurar o contexto. Eu leio um capítulo antes, às vezes mais, ou capítulos depois, além de procurar ajuda no YouTube mesmo. Esqueci o nome, chama Bible Project, que conta toda a história do livro. Enfim, dá um resumo geral, além de uma visão ampla e do que estava acontecendo naquela época para aquilo ser escrito. Então, ajuda muito na compreensão da palavra do Senhor em sua integridade. Mas, Maiara, como você fez isso com o bebê? Com um neném, é muito mais difícil você ter uma rotina, né? Certinha. Você pode ter uma rotina, você pode fazer uma coisa sempre, mas não da mesma maneira, porque não é todos os dias que seu filho vai agir, né, conforme você quer. Você pode acordar mais cedo do que o seu filho e você pode construir ali um hábito, né, de ler a palavra do Senhor. Mas se caso o seu filho for igual ao meu, que assim, um dia ele acorda 7, o outro 10, o outro 9, o outro 11, eu não consigo. E muitas vezes ele não dorme à noite. Então, assim, tem noite que eu não durmo. Então, assim, quando ele dorme, eu vou dormir. Então, eu não consigo fazer todos os dias 7 da manhã, porque, né, ele ainda é muito pitucho, ele tem 6 meses. Então, assim, o importante é você ler, é você ter essa constância. E como é ler com o bebê? Normalmente, eu leio em voz alta, porque prende um pouquinho. Só que eu não consigo ler muito, tipo, às vezes eu consigo ler 3 capítulos, só que às vezes ele não deixa, então eu leio só alguns versículos, só tipo meio capítulo. E Maiara, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque Deus está ali, Deus, Ele preparou aquele momento, então mesmo que seja pouco, você teve o trabalho de querer, sabe? De estar ali na presença dele. Então é importante, mesmo que seja um versículo. Mai, eu abri a Bíblia e eu li só um versículo. Meu filho não deixou eu ler mais. Glória a Deus.